vou pedir, onde você acha melhor? Eu vou pedir a Patrícia para auto-apresentar-se. Fica bem à vontade. Obrigada. Agradeço muito o convite, em particular a senhora Clélia, né? E a minha prima Clarice também, que foi a pessoa responsável por fazer essa intervenção, né? Agradeço a todos os mestres e mentores dessa Casa de Luz, agradeço a todos os guardiões, né? E agradeço a todos aqueles que se dedicam diariamente ao bem maior, né? Eu vou falar sobre energia humana. Eu sou pesquisadora e analista da energia humana, com formação pelo Instituto Kilionics Technology da Rússia, com o Dr. Konstantin Korotkov, que é o PhD da Universidade de São Petersburgo da época. Esse estudo ele vem desenvolvendo desde 1985 na universidade, junto com o Departamento de Desenvolvimento de Software da própria universidade, do Dr. Dmitry Orlov, que foi o coordenador e que foi o responsável pela minha formação também. Quem já ouviu falar na foto Kirlian, né? Só para vocês terem uma ideia, a foto Kirlian é um Fusquinha 63 e o desenvolvimento das tecnologias do professor Constantini é uma Ferrari último tipo. Então nós vamos estar diante de algumas pesquisas, vamos falar da física quântica, vamos falar da saúde na visão da física quântica e vamos falar de energia. E eu gostaria que a luz fosse apagada e algumas pessoas que não estiverem vendo pelo ângulo poderia ficar numa posição melhor para ver os quadros que vão ser apresentados. Num primeiro momento eu vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Líbano. A minha formação acadêmica de publicidade e marketing foi no início, depois eu entrei na área de saúde, depois de uma doença que eu tive em 2004, um câncer de mama. Acabou assim com eu achava que a minha vida era ser consultora de marketing, sabe? Quando a gente chega num ponto assim, fala, nossa, isso é tudo que eu gostaria de ter. De repente, o universo fala assim, nossa, minha filha, você não sabe de nada. Tem coisa muito melhor para você. Aí me joga um desafio como esse, né? Foi um susto muito grande, eu empresária, tinha várias empresas atendendo no Brasil inteiro, atendia o Dia da América Latina, eram 8 estados e 3 países que receberam o programa que eu desenvolvi na época e achava que aquele era o meu futuro. E depois dessa luz que eu recebi com câncer, né, e dessa renovação que ele me pediu, de visão de vida, eu entrei na área de saúde integral, fiz a minha formação como terapeuta holística, iniciei um estudo em aromatologia clínica, que é uma cadeira que o professor Fábio Maslow trouxe da França para a Universidade Federal de Minas Gerais, que utiliza os óleos essenciais puros para uso clínico, né, para tomar, enfim, tem todo um trabalho. E daí eu comecei em 2011 um trabalho efetivo junto com um grupo da Rússia, né, para fazer que eu tive um sonho e no meu sonho eu tinha isso lá atrás, eu nem imaginava, eu tinha um espaço terapêutico e nesse espaço terapêutico tinham várias ferramentas quânticas que eu nunca tinha ouvido falar e eram equipamentos avançados para restabelecimento do campo vital. E aí, bom, em 2011 eu começo a ver se realizar, porque o interessante é que quando o universo aproxima, né, a gente torna-se um observador, né, e observamos o quê? Materializando na nossa frente um caminho, né, como se o caminho que viesse ao nosso encontro
e não a gente ao encontro do caminho, né? E esse trabalho, ele vem sendo uma crescente até hoje. No Brasil eu faço formação, né, de analistas do campo vital, do Energy Field. Já formei 3 turmas em São Paulo, uma turma em Belo Horizonte, uma turma, 2 turmas em Brasília, e fiquei muito feliz, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho, já começando. Isso são algumas fotos do telescópio Hubble, que percorreu 20 anos esse universo cósmico, e essas foram as fotos mais lindas que ele fotografou. Então, isso é a foto real do nosso universo. Essa nomenclatura aí, como morte de uma estrela, foi dada pela NASA, né, dos aspectos, né, do que eles estavam enxergando. Isso é uma região a 170 mil anos-luz de distância, no infinito cósmico. Esse aqui é o programa de saúde integral que eu trabalho desde 2009, que eu sistematizei, e ele é o método que ilumina a alma. Então, tem aqui 4 ferramentas, são 2 que não tem no Brasil, assim, integrada, né? 2 ferramentas quânticas e mais de 9 ferramentas que fazem com que o ser possa retornar à sua origem. Porque a nossa origem é saúde, a nossa natureza é equilíbrio, né? A nossa natureza, essa matriz aqui é vida, amor, abundância, saúde, equilíbrio, é a perfeição. Aqui, eu sou cofundadora também do Instituto de Tecnologias Sustentáveis Nikola Tesla Brasil. Quem conhece o cientista Nikola Tesla, quem não conhece, eu sugiro que pesquise, porque o trabalho é lindo. E agora nós vamos falar de um tema, chama-se a Nova Era de Luz. E essa Nova Era de Luz, ela não é uma nova era de luz cósmica, de luz divina. Ela é uma abordagem que fala das tecnologias quânticas que vieram para trazer para nós as certezas que algumas filosofias milenares, né, o próprio Kardec, como foi dito aqui, já sabia. Então, nada mais do que uma certeza que a ciência hoje está trilhando o caminho da interseção entre a religiosidade e a ciência. É um caminho onde essa interseção já existe, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso com vocês. Essa afirmação, se você quiser entender o universo, pense em frequência, energia e vibração, foi uma constatação científica de Nikola Tesla. Então, isso aqui já é um pressuposto básico dentro de toda a ciência quântica, a ciência avançada. Isso já é um pressuposto básico, ninguém tem mais dúvida, tá, gente? E pensava-se que a energia era advinda da matéria. Na verdade, a matéria é a condensação do éter. Vamos pensar aqui na época da nossa escola, que o pessoal falava, né? A menor parte da matéria é o átomo. Quem estudou sabe que a gente chegou lá na menor parte da matéria é o átomo. Só que hoje nós sabemos que não existe a menor parte da matéria. Que o átomo, ele é um vácuo, um vazio. Existem micropartículas, né? Partículas eletromagnéticas, né, que inclusive compartilham desse espaço vazio, na medida em que um dos pressupostos da física quântica é, se quem conhece o Bohr, nós temos aqui nessa sala ondas de possibilidades. A física quântica fala que tudo, absolutamente tudo no universo são ondas infinitas de possibilidades. Só que tem um detalhe, quando o observador foca, ela vira partícula. Quando o observador foca, ela vira matéria. Essa é a teoria da física quântica. Então,
Daí, nós já podemos começar a entender que essas ondas de possibilidades que estão em torno da nossa vida, no momento em que nós focamos ou pensamos ou trazemos a energia para aquele ponto, nós materializamos na nossa vida. Isso significa o quê? Significa que somos inteiramente responsáveis por tudo e infinitamente tudo que acontece na nossa vida. Tesla, quando ele começou as pesquisas de frequências e onda nos vários laboratórios dele, ele criou a placa solar, né? Tesla foi responsável pelo Wi-Fi, pela placa solar, por essa energia que está aqui. Não foi Edison, tá, gente? Foi Tesla, porque Edison criou energia contínua, não teria nem condição de chegar aqui nas lâmpadas. Tesla criou energia alternada, que é essa que nós temos aqui. Então não foi Edison que deu a luz, foi Tesla. De qualquer maneira, ele criou também a placa solar, só que ele usava a placa solar para fazer a medição das frequências do espectro luminoso do Sol. O espectro luminoso do Sol tem várias frequências de raios diferentes. E essa afirmação de Tesla, né, falando que a gente pensava que a energia era advinda da matéria, na verdade a matéria é a condensação do éter, por quê? Porque mesmo sem o Sol, as energias cósmicas advindas desse espaço, né, infinito, se projetavam na placa e traziam frequências totalmente diferentes que não se conhecia. Tanto é que na época, quando Tesla começou a divulgar isso, começaram a dizer que Tesla estava se comunicando com seres extraterrestres. Que ele registrava frequências que ninguém sabia que existia. Então, essa afirmação de Tesla, ela faz com que a gente perceba que o éter, que é esse mar de energia, porque somos como peixes dentro de aquários. Você vai perguntar para um peixe, por exemplo, você sabe que você está dentro do mar? Ele, que mar? Que mar? É como nós. Nós estamos imersos num mar de luz. Num mar de luz de frequências de energias cósmicas, que Tesla chamou de éter, ou energia cósmica, ou energia divina. O éter é o portador da luz e preenche todo o espaço. O éter atua como uma força criativa que dá a vida. É a própria energia de Deus. Nessa época dessas pesquisas de Nikola Tesla, aproximou muito ele da época a um iluminado que estava iniciando a abertura de um instituto de ciência e espiritualidade nos Estados Unidos, que foi Paramahansa Yogananda, que escreveu a autobiografia de um yogi. Se vocês não leram, eu sugiro, é lindo, é maravilhoso, é assim fantástico você poder ter acesso àquelas informações que são espetaculares de uma vivência de como foi a iluminação dele, né? E aproximou muito a ciência da espiritualidade. Aí é que começou a grande trajetória, né, dessas pesquisas, porque nós somos constituídos de energia em níveis de condensação diferente complementar, porque tudo é energia. Não tem diferença. Então, eu sou um pouquinho diferente porque a minha condensação é uma, a mesa é outra, o DVD é outro, ali a madeira é outra, a planta é outra, mas no fundo, tudo é uma coisa só. Porque nós somos, todas as coisas, é constituído de luz, né? E esse pressuposto aqui, ele é uma certeza para a ciência, porque todo o universo também possui a mesma constituição. Somos um todo, né? Nossos pensamentos, sentimentos e atitudes moldam a nossa realidade. Então aqui, por exemplo, ali, aquela imagem que vocês estão vendo é uma imagem dos neurônios. Quando eu comecei a fazer as pesquisas, eu acreditava que nas atividades rotineiras o nosso cérebro fazia alguns movimentos. Eu entendia como era essa morfologia, mas eu não conseguia captar para saber exatamente como que acontece dentro da nossa cabeça.
E aí eu consegui, né, estudando e pesquisando, um médico que introduziu uma microcâmera na cavidade cerebral e desenvolveu várias pesquisas e filmou. E aquilo para mim foi assim, uma coisa linda, por quê? Porque dentro da cabeça de todas as pessoas que estão aqui, só existe luz. É uma rave. Tem todas as cores. São tempestades eletromagnéticas de todas as cores. Isso somos nós. Então, isso significa que a cada pensamento, que a cada sentimento, né, o nosso cérebro emite neurotransmissores para todas as células, como está ali do lado direito, e cada célula tem uma fechadura. Então, o neurotransmissor é uma chave e a célula tem uma fechadura. Então, os meus sentimentos, que chama-se a fisiologia das emoções, né, estimulam o meu cérebro, que envia para todos os meus mais de 3 trilhões de células, chaves neurotransmissoras de informação que entram na fechadura e ligam. Então, quando eu fico triste, o meu cílio fica triste. O meu dedo do pé fica triste. A minha unha fica triste. Quando eu tenho raiva, mágoa, ressentimento, dor, meu cabelo também tem. Não é? Então, nossos pensamentos e sentimentos moldam a nossa realidade. Porque quem já teve, quem já passou por depressão ou pânico, sabe. Quando a pessoa está em estado de depressão, a vida não tem cor. Você olha o filho, olha o neto, eu tive pânico, tive depressão, eu olhava meu neto e não sentia nada. A tristeza era tão profunda que alcançava, claro, todas as minhas células. Não é? Então, nós é que moldamos a nossa realidade. Na medida em que percebemos que esses estímulos, né, psicossomáticos, eles são responsáveis pela nossa saúde. São responsáveis, inclusive, com uma forma que nós olhamos o mundo. Porque os impulsos eletromagnéticos que inundam o nosso sistema, eles é que mostram para nós a vida que nós estamos vendo. Enxergamos a luz ou enxergamos as sombras. Depende do nosso estado. Aí tudo bem, não tem problema. Normalmente no Ocidente a gente pega os sentimentos e coloca numa caixa preta que guarda dentro de um armário, numa sala que a gente perdeu a chave. Nós não olhamos para os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos são responsáveis pelos nossos estímulos cerebrais, a nossa vida, nossos hormônios. Porque tudo é energia, energia é tudo que é, absolutamente tudo. Então, esse pressuposto retorna para nós, né, a uma reflexão que envolve filosofias imemoriais. Os Vedas, por exemplo. Os Vedas, a medicina védica, é imemorial. Nós temos os inícios dos registros Vedas, tem 12 mil anos, só que antes a tradição era passada pouco ouvido. Não era escrito. Então não temos nem memória. E ali, essa imagem que data, né, desses 12 mil anos, ela mostra como é que é o conjunto, né, de relação desses padrões de frequências vibratórias diferentes e complementares dos nossos chakras. E ali é a medicina chinesa. A medicina chinesa é muito curioso porque eu, como terapeuta holística, eu era vista como uma profissional alternativa. Né? Logo no início eu era uma profissional alternativa. E o pessoal da medicina chinesa também era alternativo. Aí os técnicos começaram a pesquisar os meridianos. E eles falaram o seguinte: bom, se existem os meridianos, nós vamos conseguir fotografar. Nós vamos ter que arranjar um jeito de fotografar. E aí a tecnologia foi avançando, foi avançando. Os microscópios foram avançando e aí chegaram e fotografaram os meridianos. São dutos, porque aqui dentro de nós temos 3 rios.
É o rio sanguíneo que inunda o nosso sistema de sangue, hemácias, glóbulos brancos. É o outro rio que é paralelo, que é o linfático, que sai carregando todas as toxinas, ajustando as coisas, fazendo circular, né, esse plasma, esse líquido de limpeza. E temos o rio da medicina chinesa, que são os meridianos. Aí eles descobriram esses dutos. Foi fotografado os dutos, aí entrou mais uma dúvida. O que é que rola dentro dos dutos? Porque no sangue a gente sabe, na linfa a gente sabe. O que será que tem? Será que tem líquido, proteína? Aí eles foram atrás e descobriram que dentro desses dutos, mais de 7.500 entradas e saídas de energia, só existe luz. E aí, ali, a última imagem é o grupo que eu faço parte, que são pesquisadores, cientistas que acreditam que a evolução do ser humano vai deixar de ser Homo sapiens para sermos Homo luminosos, óbvio. Quando o meu cérebro conseguir alcançar uma capacidade onde eu vou olhar as pessoas e vou ver a luz, vou ver o fluxo bioenergético, vou poder, inclusive, ao olhar o fluxo bioenergético, está com um bloqueiozinho aqui, tem uma inflamaçãozinha ali, vai ser holográfico, praticamente. Então, acreditamos que o desenvolvimento do ser humano, nós vamos chegar a ter essa sala repleta de luz. Mas nós já temos, mas nós não enxergamos ainda. A ideia é chegar nesse ponto. Bloqueios, gente, padrões limitantes, áreas de conflito, aprisionamentos interferem diretamente no equilíbrio desse fluxo bioenergético. Porque não é nem atração e nem repulsão. Essa imagem que vocês veem à esquerda, isso não é uma imagem ilustrativa, isso é uma imagem que tem as referências das medidas exatas do campo eletromagnético de cada coração. Esse é o campo de cada um. Isso é a teia eletromagnética desse chakra ou desse órgão vital. Tem um médico cardiologista amigo meu que diz: Patrícia, é a coisa mais incrível. A gente está fazendo a cirurgia cardiovascular, a gente tira o coração, coloca dentro do líquido e ele continua a bater. Um gerador de vida. Ele é um gerador de vida. Então, qualquer bloqueio, qualquer interferência nessa teia eletromagnética, seja por sentimentos, seja por pensamentos, seja por palavras, isso vai interferir no órgão. Isso vai gerar uma série de outras dificuldades físicas. Por quê? Porque, no fundo, nós somos divinos e eternos. Nós somos saúde. Nós somos equilíbrio. Nós somos harmonia. Nós somos vida. Essa é a nossa natureza. Precisamos restabelecer esse contato com essa, eu chamo de matriz primordial, que está em forma geométrica sagrada, localizada dentro de todas as células. Cada célula tem um nível de frequência, cada célula vibra uma frequência eletromagnética, tanto é que hoje nós temos equipamentos que restabelecem a saúde a partir da identificação dos desacordos frequenciais e o equilíbrio frequencial, retornando a célula ao seu padrão. Assim, sem precisar arrancar pedaço da pessoa, furar e enfiar coisa. Nós vamos poder avançar, daqui a pouco a gente não precisa mais desses instrumentos, não é? O alimento material é um pequeno input energético para fazer o motor funcionar. Gente, essa é uma outra dica muito interessante. O professor Norberto Kepp é um físico, ele é engenheiro, ele tem hoje quase 100 anos, 90 e poucos anos, e ele, acredito que esteja vivo, a última notícia que eu tive que ele estava vivo, e esse trabalho dele, o trabalho que tem no YouTube, etc. Então, o que ele pesquisou?
Ele pesquisa dizendo assim, melhor do que comer um pratão de coisa morta é comer um pratinho de coisa viva. Por quê? Porque é coerente. Nós somos energia. Energia precisa de energia. Então eu preciso de alimentos que possam introduzir dentro do meu sistema bioenergético uma compensação energética vital. Então eu preciso de alimentos vivos, alimentos crus, enzimas, energia vital. Né? Esse trabalho que eu faço, que é esse que está aqui na lateral, que são algumas imagens, né? Essa imagem que está é a imagem do dispositivo que eu uso em algumas páginas, né? A gente observa exatamente não só a energia humana, como existem pesquisadores, o Dr. Krishna Madhava nos Estados Unidos, né? Lá na Universidade de São Carlos também tem um médico que faz o que? Análise de alimentos, medindo o nível de energia vital que os alimentos têm para nós. Então, assim, melhor do que comer um prato de coisa morta é comer um pratinho de coisa viva. E outra coisa também, que é o seguinte, eles fizeram pesquisa já com alimentos que têm agrotóxico e eu lamento informar, esses alimentos, além de estarem completamente mortos, eles têm um padrão energético vital horrível dentro deles. É como se a morte já estivesse dentro do próprio alimento. Tá? E isso, o grupo de cientistas que vem desenvolvendo essa pesquisa com alimentos, vem trazendo isso à tona. Por quê? Porque existe ali, naquele alimento, uma informação de doença e morte. Então, precisamos ter um pouco mais de atenção com relação ao que nós nos alimentamos. Porque nós mesmos podemos estar nos envenenando. Só no Brasil, cada pessoa consome 5,2 litros de agrotóxico por ano. Veneno mesmo. Veneno. Então, precisamos estar muito atentos com relação a isso. Como vamos poder sobreviver com essa insalubridade eletromagnética que nós vivemos? Porque se eu falar que eu sou, né, nós somos matrizes perfeitas, onde desde o meu cérebro até as funções celulares, elas necessitam de equilíbrio eletromagnético, você imagina as pessoas doentes num hospital e em cima uma antena de transmissão de dados de celular. Quando eu trouxe o russo para o Brasil, ele fotografava as barbaridades, dizendo assim, meu Deus, o que é isso? Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. A quantidade de antenas, de transmissoras de informação que nós temos nas cidades, isso tudo gera doença, óbvio. Eu tenho 60 MHz que vibra no meu corpo. Se eu tivesse aqui um dispositivo, eu iria medir. Qualquer pessoa em estado de saúde mede 60 MHz. Um celular tem 3.720 MHz. Aí eu vou e coloco o celular na minha cabeça. Eu tenho uma superdose de interferência eletromagnética no meu sistema bioenergético, porque bio é vida, né? Então, nós vivemos num processo insalubre. Como que nós vamos poder traduzir isso em saúde para nós e para a nossa família? É entender que nesse mar de Deus, né, nesse mar infinito de bênçãos e graças que nós estamos mergulhados, nós temos tudo que nós precisamos para nos equilibrarmos, para termos uma noção um pouco melhor do que é necessário. Então nós temos o sol, que são as fontes de energia, que são as ferramentas vibracionais, nós temos a água e nós temos os alimentos orgânicos, aqueles alimentos que têm energia viva, porque os outros têm energia morta. Então, a gente vai falar num primeiro momento sobre a água, porque a água é uma pesquisa muito recente agora. A água já foi constatada que ela é um ser vivo.
Ela é viva. A água é viva, ela é um ser vivo, ela guarda memória, ela guarda informação, ela é um ser que consegue reproduzir tudo que for influenciado eletromagneticamente nela. E vocês já devem conhecer as pesquisas do amado Masaru Emoto com relação às moléculas de água. Isso foi uma pesquisa que ele iniciou fazendo esse trabalho, ele coletava amostra. Ele começou coletando a amostra da represa de Fujiwara no Japão, que é essa do lado esquerdo. Ele congela a amostra, primeiro ele dividiu em várias amostras, ele congela e depois fotografa a molécula de água. E aí vocês veem que a molécula de água original é aquela que está do lado esquerdo. Aí ele vai e começa a fazer as pesquisas. Aquela do lado direito acima é o quê? Uma bênção de monges budistas na mesma molécula de água. As de baixo, a mesma amostra de água sendo colocada, né, com os alto-falantes, colocando músicas clássicas. A cada música diferente, a molécula estabelece uma nova forma. Da mesma forma que ele fez a pesquisa de como é a molécula quando a pessoa te fala assim, perto dela, eu te odeio, né? Você é um horror. São demônios. A molécula viram demônios. Eu estou com ódio de você, eu te mato, quero te matar, você é um infeliz, você é um desgraçado, tudo isso. As moléculas viram monstros. E aí que eu fazia trabalho voluntário em Brasília, que eu ia nas escolas falar com pais e mães, dizia assim, olha gente, vamos tomar cuidado de como que nós falamos com os nossos filhos. Por quê? Porque nós somos 70% de água, tá? Eu posso estar, dependendo do que eu falo, transformando em doença as minhas palavras. E se vocês fecharem os ouvidos, colocarem as mãos nos ouvidos, agora façam isso, esse teste, coloquem as mãos nos ouvidos e falem, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vocês vão reparar que a primeira pessoa que ouve o que nós falamos somos nós mesmos. Então, o que é que nós estamos traduzindo para as nossas moléculas? Como é que eu vou querer ter saúde se as minhas palavras transformam, né, em demônios as minhas próprias moléculas de água? Não é? Essa pesquisa é extensa, viu gente? Foram anos e anos, e quem tiver curiosidade pode acessar na internet, que é o professor Masaru Emoto. Existe uma que é lindíssima, eu sou fã, que é da molécula de água, que recebe a oração de Ave Maria, e ele grava, ele filma, ele não só fotografa, ele filma a mudança da molécula, como que ela reage. É a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida. E também um outro aspecto muito interessante da pesquisa dele é que não importa se é música, se é papel escrito, se é fotografia, a molécula assume aquilo ali. Então, se eu coloco amor na frente de uma garrafa, e isso é ferramenta que nós, já está comprovado cientificamente, nós podemos usar nas nossas casas e dar essa água para os nossos filhos, para os nossos amados, para os nossos amigos, porque cientificamente não importa se você fala, se você coloca música, se você escreve ou se você coloca a garrafa embaixo de uma foto. Vai modificar a molécula do mesmo jeito. Então ele tem uma sequência de experimentos que ele pegou fotos de flores e colocou as amostras, depois congela e fotografa. A que eu achei mais linda foi a molécula que ficou igualzinha a um girassol. Aí a gente entende por que as águas são bentas. Aí a gente entende por que a água fluidificada. Aí a gente entende
que nossas moléculas de água, quando temos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes boas para nós, elas vão responder, vão nos tornar pessoas mais iluminadas, mais equilibradas, mais felizes, né? Por que será que nós temos mais água do que qualquer outra coisa? Então, podemos usar essa ferramenta vibracional quântica a nosso favor. Eu vou fazer estou fazendo um tratamento, vou usar uma água fluidificada e vou botar a palavra saúde. Estou precisando fazer um concurso público, ou estudar, ou passar para a faculdade. Foco, atenção, percepção. Vamos usar as ferramentas a nosso favor. Vamos usar as frequências luminosas, vamos usar a garrafa colorida. Eu quero ter energia, quero ativar todo o meu sistema celular, as minhas hemácias, vou botar água numa garrafa vermelha. Quero trazer uma qualidade no meu sono, eu vou usar uma garrafa azul e vou tomar, assim, posso colocar uma palavra como relaxamento total. E é assim, gente, porque todo mundo já sabe que isso é real. A questão do Sol, como eu havia falado com vocês, essa é a escala do espectro solar. Só que a única coisa que a gente enxerga é a bolinha. Então, quando a gente conseguir avançar mais na nossa capacidade cerebral, nós vamos enxergar raios, movimentos e seres que hoje fazem parte de mundos multidimensionais, como são os nossos corpos, como são os mentores, como são todos esses que estão nos ouvindo aqui e que nós hoje não conseguimos enxergar, mas nós vamos conseguir. Porque a evolução vai trazer a questão da abertura frequencial, porque nós estamos precisando treinar o nosso cérebro. Então, como que nós treinamos o nosso cérebro? Né? Nós precisamos ouvir sons, solfejo, vibrações e tratamentos, como são feitos aqui, vibracionais, para expandir a nossa capacidade cerebral. A aromatologia clínica é uma prática minha, né? Uma praia, uma formação, mas além disso tem um dado muito importante como uma ferramenta vibracional, comprovada cientificamente inclusive. Por quê? Porque o olfato ele é importantíssimo para a nossa vida. Ele faz parte de 3% da cadeia do nosso DNA e todas as nossas células têm estímulos olfativos. Então significa que eu tenho memória olfativa. Então o que eu posso fazer? Os óleos essenciais, eles podem servir como ferramentas para, vamos dizer assim, curar os nossos males emocionais. Como que funciona aqui? Isso aqui foi matéria de uma palestra que eu dei em São Paulo. Eu fiz essa palestra para o público, né, em Brasília, e a doutora Sueli, que é uma juíza de São Paulo, me convidou para a Semana dos Direitos Humanos eu fazer uma palestra para promotores, juízes de 12 instituições penitenciárias de alta periculosidade de São Paulo. Eu fiquei curiosa, falei, meu Deus, eu vou falar com esse povo, ai meu Deus, esse povo vai me achar doida, ninguém vai na minha palestra. Eu achei que ia ficar tudo vazio, ninguém ia, aquela coisa toda, o menino encheu. Virou um tanto de gente. E aí eu falei sobre a questão do cérebro, gente, olha só. Esse é o nosso cérebro. Nosso cérebro é dividido em 3 partes, tá? O cérebro reptiliano, ele é ancestral, ele veio lá de trás do homem das cavernas e ele é o mesmo cérebro dos répteis. E os répteis não têm sentimento, né? Você não vai ver nenhum lagarto cuidando do seu lagartinho, nenhum jacarezinho, jacaré vai à luta, já nasce andando já, né? Com o desenvolvimento do planeta, né, ele foi estabilizando, a natureza foi estabilizando e junto com os mamíferos nós desenvolvemos o cérebro límbico. E o neocórtex é o cérebro que só os humanos têm. Eu acredito que a nossa evolução esteja ali, viu? O
O que acontece com o cérebro límbico? São as nossas emoções. Então, o gatinho tem emoção, tem saudade, tem felicidade, o cachorro também, a baleia, o golfinho, tristeza, né? Frustração. Os mamíferos têm, eles têm o mesmo cérebro que nós, mesmo cérebro límbico. Só que tem um detalhe muito importante: a aromatologia é uma ferramenta porque ela vai direto no cérebro límbico. O cérebro límbico é o cérebro das emoções, mas também é o cérebro de toda a minha função fisiológica. Aí, ó, a fisiologia das emoções. Imagina. Estou dirigindo meu carro, e de repente vou pegar alguma coisa no porta, alguém freia na frente, tenho aquele susto danado, recebo um estímulo, qualquer evento que produz uma resposta emocional vai direto para o cérebro. O cérebro inunda o meu sistema de neurotransmissores e aí músculos, sistema nervoso, sistema endócrino, muda comportamento, resposta autônoma e resposta endócrina, significa que os sentimentos podem matar. Problemas emocionais matam, adoecem. Por quê? Porque é o mesmo cérebro que cuida da minha saúde física, é o mesmo cérebro emocional. Então precisamos ter um olhar para as nossas emoções, acolher as nossas emoções, trazer o ser emocional para perto de mim. Vem cá, eu acolho você, eu respeito você, eu quero olhar. O Deepak Chopra tem um livro que ele fala que é a sombra. Ele fala que a cura de todos os males está exatamente, os males físicos, está exatamente no olhar a nossa sombra, que são os nossos sentimentos. No momento em que eu acolho esses sentimentos e por ferramentas vibracionais, terapêuticas vibracionais, florais, óleos essenciais, eu me dou o direito de me tratar nas minhas emoções, o meu físico vai responder. Então, no trabalho que eu faço no Spa Maria Bonita, que eu estou desde março desenvolvendo um trabalho lá, eu faço o quê? Eu faço uma apresentação dessa palestra, mas eu falo sobre a cura das emoções. Nós precisamos entender que as nossas emoções somos nós. É que nem alguém chegou para mim e falou assim, na época que eu estava com câncer, e aí chegou para mim e falou assim, nossa, mas por que você não tira? Faz logo uma cirurgia, tira isso. E aquilo me deu um susto grande por dentro do meu coração, que eu olhei para a pessoa e falei assim, mas olha, é porque essa célula sou eu. Ela sou eu. Eu tenho que conversar um pouco com ela. Saber por que ela está fazendo isso comigo. Porque ela sou eu. Então não tem nada distante de nós. Existe a caixa preta, que a gente gosta de guardar as coisas lá e esconder a chave. Mas o homem integral, o ser integral, ele passa por um olhar, por um acolhimento das suas emoções. Então, pessoas que têm inteligência emocional são pessoas que são mais preparadas, são pessoas que duram e vivem mais tempo. Isso já foi uma constatação da pesquisa. Então, por isso que hoje, na seleção de executivos que é feito no mundo inteiro, eles levam em consideração o quê? O nível de inteligência emocional. São pessoas que estão mais preparadas para enfrentar desafios. Né? Então, nós precisamos não só fortalecer nossos músculos, né? Nossa respiração, mas fortalecer também as nossas emoções. Esse foi o livro que eu ganhei de um amigo e eu sugiro que quem tiver interesse em conhecer um trabalho espetacular do Dr. David Servan, que é um neurocientista, trabalhava, porque ele faleceu tem uns 2 anos. Esse livro é maravilhoso. Ele fala sobre curas, ele fala sobre uma série de tratamentos terapêuticos, vibracionais, holísticos, que o grupo do Instituto de Neurocientista nos Estados Unidos teve a oportunidade de analisar. Então são casos lindos. E aí a gente cai naquelas questões que eu falei anteriormente, que são as tecnologias quânticas, que nós já estamos nos aproximando, né? Então, para vocês terem uma ideia, desde 85, o professor
Constantini desenvolveu o EPI-GDV, que é aquela página em cima. Embaixo é a foto termográfica, né? Então, a foto termográfica, nós hoje não precisamos mais, é só tirar uma foto e ver onde é que tem a inflamação no corpo. A tecnologia do Dr. Constantini, que é a que eu trabalho, ela tem um diferencial que é muito importante. Por quê? Porque quando ele desenvolveu o hardware e o software, ele colocou no software toda a medicina chinesa, toda a medicina ayurveda e 10 anos de medicina tradicional. Porque em 85, quando ele terminou, ele entregou os dispositivos para os médicos e os médicos ficaram referenciando aspectos na bioenergia, ligação, e essa ligação com síndromes e patologias. E aí eles começaram a criar um atlas, onde nós conseguimos ver até câncer, antes dele aparecer no corpo. Por quê? Porque é o único dispositivo no mundo que fotografa a matriz psicossomática. Então, aquela matriz mais sutil, da onde advém, que nós vimos lá atrás, que são as nossas emoções, os principais problemas, a não ser aqueles que a gente nasce. Por exemplo, se eu nasço com um problema estomacal ou cardiovascular, eu já nasci com aquele, mas se eu não nasço com um problema, por que eu desenvolvo? E aí vocês já devem ter ouvido, somatizou, somatização. O que é somatização? É quando o aspecto de desequilíbrio energético começa na matriz emocional. E aos poucos ela vai refletindo numa carência bioenergética de alguns órgãos e sistemas que entram em desequilíbrio e aí começa. Para chegar no corpo físico, demora muito mais. Então, quando nós identificamos alguma dificuldade na matriz psicossomática, é mais fácil, porque as terapêuticas vibracionais, elas conseguem ajustar a frequência. As terapêuticas vibracionais, elas conseguem trazer o nosso nível de equilíbrio e harmonia para o corpo. Mesmo que vocês não enxerguem, eu não sei se eu tenho aqui, mas eu faço alguns testes, aí depois eu vejo, eu fiz alguns testes com aromatologia, né? Antes e depois da pessoa sofrer uma intervenção aromoterápica, que é o uso dos óleos essenciais, tanto para tomar quanto para poder no corpo, né? A diferença na matriz psicossomática é imediata. Então, as terapêuticas vibracionais, elas são importantes, são fundamentais. Essas são as tecnologias de ponta. São esses os avanços, mas não são só esses. Aliás, é uma coisa espetacular. Ele ganhou um prêmio internacional tem um ano atrás, tá? Por causa desse trabalho que ele fez com a oração e com a meditação. Então, nós temos formas, nós temos ferramentas. Hoje nós já temos a certeza científica de que essas ferramentas atuam diretamente no nosso sistema físico. A água fluidificada que eu posso ter na minha casa, o sol como uma ferramenta para receber o raio da vida, que é o infravermelho longo. Quem tiver curiosidade também para enxergar o prana, uma dica interessante, quando o céu está bem azul, porque o prana, na maior intensidade, vocês já se perguntaram por que os passarinhos ficam cantando tanto pela manhã? Vocês já fizeram essas perguntas para vocês? Por que fica aquela algazarra? Parece uma fofoca, um negócio, né? Que negócio assim. Eu fiquei, meu Deus, por que será? Aí eu estava num congresso, e aí um pesquisador estava falando sobre a quantidade de prana excedente. Quando o infravermelho longo, quando o sol está nascendo, o infravermelho longo, ele está potente em toda a sua beleza, porque ele é o raio da vida. Ele é o que nos traz toda a vida, para todo o planeta, inclusive. Nesse momento, o prana, que é a energia vital, está em altas doses. E aí os passarinhos ficam todos assim, cheios de energia, sabe? Fica tudo assim, dá nervosinho, deve dar nervosinho. Eu imagino que deu nervosinho. E aí fica tudo cantando.
Então, se vocês quiserem enxergar, o céu está bem azul, vocês ficam olhando para cima, aí vocês vão ver. São micropartículas de luz. Muitas, muitas, nós estamos imersos nessas partículas. Ele está presente toda a parte do dia, está, só que tudo funciona como o nosso mestre Sol. Então, quando o Sol começa a nascer, a energia vital do nosso corpo começa a correr, né? E eu funciono igual o Sol. Então, eu entro em curvatura ascendente. Vocês querem fazer coisas, querem tomar coisas energéticas, querem fazer exercício, é bom sempre pela manhã. Porque nós estamos com curvatura ascendente de energia vital. Vai chegando à tarde, agora então à noite, deve estar todo mundo se segurando para não cochilar, mas é porque o Sol já foi embora. E o nosso sistema da glândula pineal já começa a dizer, olha, vamos dormir. Eu não vou falar, senão todo mundo dorme aqui. Né? Então, o interessante desses dispositivos é que hoje nós já temos à nossa disposição, auferindo alguns problemas de síndromes ou patologias, antes mesmo deles acontecerem no corpo, não é? E em todas as esferas de aplicação, pra vocês terem uma ideia, os paratletas russos, os paratletas alemães, os paratletas americanos, todos eles são trabalhados com aumento de performance com esses dispositivos quânticos, né? Eles são avaliados, os executivos também, no recursos humanos, eles são selecionados de acordo com a sua vitalidade, não só na questão física, mas principalmente na matriz psicossomática, na matriz emocional. Porque depois eles investem, às vezes, horrores de dinheiro e a pessoa tem um piripaco né, e aí vem a falecer. Então, eles estão fazendo esses trabalhos. Esse é o programa Energy Field, né, para vocês terem uma ideia de onde que a gente tem tirado tantos elementos de pesquisa, são de tecnologias quânticas como essas. Ali é cada dedo da mão, são duas, a gente aufere 2 vezes. Vocês vejam que o hardware, deixa eu ver se eu tenho hardware aqui. Não. Mas está ali dentro da minha mochila, é uma caixinha desse tamanho assim, sabe, gente? Antes era grandão, mas aí em 2014 os russos chegaram para uma empresa americana e disseram, a gente quer fazer parceria com os americanos, nós queremos vender para o mundo inteiro, não sei o quê. Aí os americanos olharam e falaram, a gente não interessa não, porque o equipamento de vocês não quebra, quando vocês vendem com software, quer dizer, a gente nem ganha dinheiro e a gente não quer. Aí eles falaram, mas o que vocês fazem? O que vocês estão pensando? Aí ele, vamos mandar para a China. Aí transformaram um dispositivo que eu tinha que andar com uma mala, com ele, era desse tamanho assim, né? Numa caixinha. Os chineses transformaram numa caixinha pequenininha assim. E acabou indo o software para a nuvem, graças a Deus eu tenho software e consigo ter acesso a todas essas imagens, porque inclusive os americanos retiraram a matriz psicossomática do software. Então hoje nós não temos nem condição de prevenir doenças. Se a pessoa, né? Então tem umas coisas estranhas. E ainda bem que ainda temos os russos lá com a questão do software, porque se dependesse dos americanos, nós não teríamos a capacidade de fazer uma análise profunda de prevenção, de longevidade saudável, como é o trabalho que a gente desenvolve. Porque, olha só, gente, velhice, envelhecimento não é sinônimo de doença. Isso é um pressuposto básico. Envelhecer é natural, adoecer não é natural. Embora a gente tenha ouvido e vivenciado o processo onde a doença tem cada vez mais fazendo parte da nossa vida, é importante a gente ter isso em mente. O adoecimento, ele não é natural, o envelhecimento é natural. Então, o que é o caminho desse trabalho todo? Isso aqui é o quê? Para que nós tenhamos a oportunidade de fazer uma manutenção da nossa saúde para termos uma longevidade saudável.
Os ortomoleculares já sabem, nós podemos ter uma idade biológica e uma idade cronológica diferente. Eu posso ter 60 com a minha biologia de 40, hoje nós já temos condição. Por isso que o caminho da longevidade saudável está trilhando novas estradas, porque inclusive existem médicos que estão falando, inclusive, em vida eterna, né? São vertentes de pesquisa e de estudos que vão durar muitos e muitos e muitos anos, como todas as pesquisas e estudos, mas observem onde é que nós já estamos chegando nas vertentes de análise dessa divindade que somos nós, né? Que somos divinos. Essas matrizes de geometria sagrada que nós temos dentro de cada célula nos conecta às matrizes sagradas do universo. Nós não somos qualquer coisa, né? Então, nós não podemos ficar doentes. Nós temos só no nosso intestino a produção de mais de 30 antibióticos diferentes. Eu tenho todos os remédios que eu preciso para me autocurar. Então, essa noção da complexidade, da divindade que nós somos na nossa estrutura, nós precisamos rever. Rever o que? Os nossos alimentos, como nós nos alimentamos. Rever o que? Os meus pensamentos, os meus sentimentos. Rever as minhas posturas diante da vida. Começar, mesmo que não seja verdade, tá, gente? Porque o Emoto, ele fala isso. Ele fala isso, não tem problema. Pode colocar a palavra abundância na água e beber todo dia. Não interessa. Eu estou comunicando ao meu universo que me conecta ao universo infinito, que eu sou abundante. Então, gente, é uma questão, não estou falando de algo que não existe, eu estou falando de algo que já está comprovado cientificamente, que nós podemos fazer para nós, né? Essas matrizes de análise e pesquisa funcionam da seguinte forma. A câmera, ela tem uma tela de metal. E no momento em que eu coloco o dedo e eu dou start no computador, é feita uma pequena corrente elétrica que estimula os átomos que estão no meu biocampo, porque eu sou um sistema eletromagnético fechado, tá, gente? Nosso sistema eletromagnético, ele não é aberto, ele é fechado, ele é um casulo luminoso, tá? Quando estimula os elétrons, é feita a foto dessa nuvem de elétrons. E quando vem para o dispositivo, é convertido em pixel. Exatamente como a antena da TV emite as informações do que vai aparecer na sua televisão e você só enxerga por quê? Porque é convertido em pixel. Então aqui eu tenho uma análise quantitativa do campo energético. Então eu posso dizer, ó, tem 5 centímetros, tem 10 centímetros, tem 2 milímetros. Não tem nada. Não tem energia vital. E não é no corpo todo não, tá, gente? É em cada órgão, em cada sistema. É uma análise detalhada, um acompanhamento para aumento de performance vital. Porque nós somos isso está em 2D. Esse é um estado de saúde e equilíbrio. Nós somos um casulo luminoso, né, de energias eletromagnéticas de frequências diferentes. Observa o estudo do Dr. Constantini com relação a atitudes e pensamentos negativos. Se eu sou assim, estado de saúde, no inicial a pessoa já não estava legal. E ali, naquele inicial, pela experiência que eu tenho, a maioria das pessoas, nós estamos sempre em processos de baixa energia. Com 10 minutos falando de Dilma, Temer e da situação econômica, que a Rússia vai jogar bomba ou qualquer outra coisa, seja o que for, desse mundo maluco, lá acabou. Com 30 minutos, cadê o ser? Sumiu.
Sumiu. Ali só ficou nada da energia da pessoa. Olha que situação. Então a gente não pode perder tempo com isso, hein, gente? Não dá pra gente se perder nessas coisas de ficar caraminholando na cabeça situações, dificuldades, problemas, reclamações. Não dá. Não dá. Por quê? Porque eu não só estou afetando o meu próprio ambiente, se tiver uma pessoa do meu lado, eu ainda estou afetando as moléculas de água do outro. Olha a situação. As moléculas já vão ficar todas esquisitas, porque eu já estou falando uma coisa que não é legal. Então, ao mesmo tempo, essa é outra pesquisa do Dr. Constantini, que eu acho espetacular, as pessoas que amam, né, que têm seus companheiros, né, e que diz, nossa, é um amor tão profundo que parece que é um pedaço de mim. E é um pedaço mesmo, tá? É verdade. É uma energia, eu fico toda arrepiada, é uma energia nossa que se projeta para o outro, como uma bênção, como uma graça, como um presente. Isso é amor. Então, amor, a gente se dá, verdade, a gente se dá, de verdade. Só que são padrões bioeletrográficos, né? Ô, Patrícia, então no caso dos passos, quando se aplica o passo magnético, água, isso tudo aí está acontecendo. Sim. Aqui é um teste do mapeamento bioenergético antes e depois de uma intervenção aromoterápica. Provavelmente, eu não tenho teste com passes, nem com jorei, nem com reiki ainda, né? Mas provavelmente deve ser assim, porque o que acontece? Ali foi um rapaz que chegou, eu estou na hora? Mais ou menos. Estou. Então, é só mais 2 minutinhos. Ali foi um rapaz que chegou, estava com muitas dores, enfim, até um acupunturista, ele foi atender uma amiga minha, estava com muitas dores, ele viu meu dispositivo aberto e ele achou que seria interessante, realmente foi, porque vocês observam que está fragmentado o campo dele, na parte das costas, que é o lado direito, uma fragmentação muito grande, ele sentia muita dor e um acúmulo de energia em muitas áreas. Aí a parte de baixo foi 2 minutos de intervenção aromoterápica, com óleo essencial, já reintegrou a matriz. Só que essa matriz, como nos passes, ela volta a desequilibrar, volta. Agora, se a pessoa estiver o tempo todo se equilibrando, vai chegar um momento que vai ser gerado um padrão. É gerado um padrão de equilíbrio. E nesse momento, a nossa estrutura bioenergética, ela não altera mais. Porque a nossa vida é feita de padrões. Então a pessoa come um bombom um dia. Aí depois come no segundo, come um bombom. No terceiro, no quarto, eu quero um bombom. O corpo vai pedir, me dá um bombom. Se você não me der um bombom, eu preciso de um bombom. Porque é um padrão. Tudo é um padrão. Então eu tenho que mudar os padrões. Então, se eu estiver sempre recebendo, provavelmente essa matriz de equilíbrio vai ser estruturada na minha informação molecular. Porque tudo é informação, são fractais, são holográficos, né? Eu sei que você tem vontade de abrir para pergunta, mas eu queria saber o seguinte, que dia que você volta aí? Eu vou só finalizar aqui com essa mensagem, que é muito linda, eu vou responder para vocês. Olha, a nova era de luz, gente, ela já começou. Nós somos protagonistas dessas grandes transformações, onde pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes podem transformar o mundo. Isso não é ficção, isso é real, né? O éter é portador da luz e preenche todo o espaço. O éter atua como uma força criativa que dá vida. Então a gente sabe que essa afirmação é verdadeira. Se você pedisse, vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha. E aquele que bate a porta abrir-se-á. Então nós precisamos saber que toda e qualquer atitude, ação, coisas que estão acontecendo em torno de nós é de responsabilidade única de nós mesmos.
Precisamos só reintegrar a alegria, a saúde, a bênção, as graças na nossa vida e continuar a frequentar esse espaço lindo, né, de pessoas dedicadas à saúde, ao equilíbrio, e vamos só falar coisas lindas e beber água boa e frutificar, e é isso, e é assim que a gente termina. Eu quero agradecer a todos a atenção, vamos ver um outro dia. Não tirei uma foto, gostaria muito de tirar uma foto com vocês aqui. Luiz, você pode me fazer esse favor? Meu celular está ali. E aí você tira de trás, da frente para trás. Pode acender as luzes? Pode acender as luzes para mim, por favor? Aí eu quero que todos saiam, porque é importante para a gente. Gente, sorriam. Vamos tentar aqui. Vou tirar com todo mundo. Aqui tem meus contatos, tá, gente? Quem quiser perguntar, saber alguma coisa, enfim. E aí a gente vê outro dia, né? E a palestra de hoje vai ter um DVD. Ah, vai? Que legal. Não, Tá bom. Obrigada. não é, Arnoldinho? Acho que vai. Vai, tá gravando. Tá gravando. Tá fazendo pressa. Ai, gente. Outro dia eu tava indo. Ah, você na página acabou de tirar uma foto. Aí vai ter que ir no final. Daqui? De mim? Depois eu vou pegar. Eu vou ficar ali e aí eu acho que vai sair todo mundo. O povo daí de trás, o povo daí de trás quer sair na foto. O povo aqui de trás também quer sair na foto. Deixa eu ficar aqui. Dá pra sair todo mundo? Se não der, a gente divide. E daqui, Lu? Aqui assim pra trás. O povo lá de trás. Ei, meu povo! Oi!